Vamos resolver essa questão aqui agora. Afirmar que Carlos não é brasileiro ou Marcos é médico, logicamente, é o mesmo que dizer que. E aí seguem várias alternativas e observe que todas elas começam com C. E todas elas têm o então. Aqui na primeira, aqui na segunda, aqui na terceira, etc. Então todas as alternativas aqui são do tipo C, então. O que ele está pedindo para você aqui nessa questão? Para você encontrar a afirmação do tipo C, então, que é equivalente à proposição do tipo P ou Q. Tá? O que você vai usar para resolver esse exercício? Você pode usar simplesmente interpretação de texto para entender bem o conceito do conectivo lógico ou. Perceba o seguinte, ó, se você tiver P ou Q, não importa o que sejam P e Q. Se você souber que essa afirmação aqui é verdadeira, eu vou colocar aqui ou na linguagem natural mesmo, tanto faz, tá? Mas eu vou botar ou aqui para não confundir com V de verdadeiro. Se você souber que essa afirmação aqui é verdadeira, e aqui nesse caso você vai assumir que ela é uma afirmação verdadeira, então o que você já pode concluir? Que se uma delas for falsa, P ou Q, uma dessas duas for falsa, então a outra vai ser verdadeira. Então perceba o que eu falei agora. Eu disse, se uma delas for falsa, então a outra vai ser verdadeira. Ó. Se uma delas for falsa, então a outra vai ser verdadeira. É exatamente isso que você precisa saber para resolver essa questão aqui. Então, voltando aqui para a linguagem da lógica proposicional, o que eu acabei de dizer é o seguinte: isso aqui, P ou Q, é logicamente equivalente à seguinte proposição. Se uma delas é falsa, por exemplo, a P, ou seja, se não P, então a outra é verdadeira. Se não P, então Q. E da mesma forma, vai ser equivalente se Q for falsa, ou seja, se não Q, então P é verdadeira. Tá? Porque quando você afirma que P ou Q é uma verdade, se uma das duas não for verdade, então a outra vai ser. Por isso essas proposições aqui são todas equivalentes, logicamente equivalentes. Então, quando ele afirma aqui, ó, que essa proposição do tipo P ou Q, logicamente é o mesmo que uma dessas aqui, você vai usar exatamente essa ideia. O que você vai fazer então? Você vai buscar dentre as alternativas aquela que começa negando uma das duas proposições, P ou Q. Você não sabe qual. Vai negar essa ou vai negar essa? Então vai ser uma coisa assim ou assim, tá? Vai negar uma delas e então vai afirmar a outra, tá? É isso que você vai buscar aqui nas alternativas. Sabendo disso, isso vai facilitar muito a resolução. Por exemplo, analisa aqui essa primeira alternativa. Olha o que ele começa dizendo. Se Carlos não é brasileiro, não preciso nem terminar de ler. Eu já sei que essa alternativa não é a correta. Por quê? Porque aqui, quando ele fala isso aqui, ó, Carlos não é brasileiro. Ele não está negando essa afirmação aqui. O que eu estou buscando? Eu estou buscando ou uma coisa assim, ou uma coisa assim. Eu estou buscando uma proposição que é logicamente equivalente a essa. Então observe que antes do então vai ter a negação de uma das duas proposições, ó, não Q, não P. Então eu quero a negação dessa ou a negação dessa no começo, antes do então, depois do C. Como essa aqui não fez isso, ela afirmou, repetiu essa proposição, então eu já sei que essa
a alternativa aqui não é a que eu estou buscando. Tudo bem? Então você vai fazer isso, você vai buscar aquela que começa negando uma das duas proposições. Que começa negando essa, que você pode chamar de P, ou negando essa, que você vai chamar de Q, tá? Então vamos analisar agora a alternativa B. Se Marcos é médico, da mesma forma que a alternativa A, eu não vou nem continuar a leitura dessa alternativa. Por quê? Porque o que ele falou aqui, ó, se Marcos é médico, não é a negação como eu quero que seja de alguma proposição daqui, ó. Não é a negação dessa, não é a negação dessa. Ele está repetindo essa proposição que aqui, ó, Marcos é médico. Então eu já sei que não é dessa forma e não é dessa forma e, portanto, eu já sei que não vai ser essa alternativa. Olha que fácil é, você não precisa nem sequer terminar a análise da alternativa. Você só começa a leitura e já vê que não vai ser a alternativa correta. Vamos analisar agora o item C, que diz o seguinte: se Carlos é brasileiro, está negando essa proposição, que diz que Carlos não é brasileiro. Então, pode ser o item C, certo? Você está com essa situação aqui, ó, no item C. Se não P, está negando essa proposição. Aí você já sabe que depois do então, tem que ter que. Marcos é médico. Mas o que você tem aqui, ó? Depois do então, Marcos não é médico. Você não tem Marcos é médico como é o que você quer, tá? Então também não é a alternativa C. Seguimos. Alternativa D. Se Carlos é brasileiro, ó, de novo negou a proposição P. O que eu quero agora? Eu quero que ele afirme a Q. Se Carlos é brasileiro, então Marcos é médico. Faltou o acento aqui. Marcos é médico. De fato. Então observe que essa alternativa D é exatamente essa situação aqui, ó. Tá? Que é logicamente equivalente, ou é logicamente o mesmo que dizer isso aqui. Tá? Então a alternativa D é a alternativa correta. Tá? Mas vamos seguir e analisar a alternativa E, para ver por que ela não é a correta. Diz o seguinte: se Carlos não é brasileiro, não negou a proposição P, afirmou a P. Então eu não preciso nem terminar a leitura dessa alternativa. Eu já sei que ela não vai ser correta, porque lembra, você está buscando uma coisa que começa com a negação de uma das duas proposições que compõem a proposição dada lá no enunciado, tá bom? Então você pode fazer assim, questões desse tipo, e observe que tudo começou com uma interpretação de texto para você entender bem o significado do conectivo ou, tá? Então sempre que você tiver essa situação, P ou Q é verdadeiro, então se uma das duas proposições, P ou Q, for falsa, a outra tem que ser verdadeira. Então, senão você teria as duas falsas. E aí não teria como P ou Q ser verdadeira.